Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui. Eu vou fazer um convite para a Laíse, que é uma fisioterapeuta que trabalha comigo. A gente já se conhece desde a residência. E aí, o que que a gente pensou em trazer para vocês hoje? Um assunto aí que parece que está meio batido, mas que ainda é de grande importância, né? Eu vou convidar aqui a Laíse para entrar. Enquanto isso, a gente já vai se falando. Para a Laíse entrar. Acho que aqui todo mundo me conhece, né? Eu sou médica pneumologista. Esse meu Instagram é para trazer informações, né, à população. E aí, hoje o nosso tema escolhido foi falar um pouquinho sobre reabilitação em geral, né, pós-infecção por Covid-19. Aí eu quis convidar a Laís, porque a Laís é a minha salvadora aí das madrugadas. Desde quando essa confusão toda começou, a gente tem trabalhado junto com os pacientes com Covid-19, né? Então, desde intubando o paciente, até fazendo todo esse segmento aí dentro dos hospitais, e aí depois fora também, no consultório. Por que que a gente pensou nesse assunto, né? Por conta desse prejuízo gigantesco que essa doença traz, né? Trouxe para a sociedade em vários aspectos, né? Aumento da taxa de desemprego, o pessoal que acabou ficando sem trabalho, ficou numa situação informal de grande risco de contaminação, trouxe todo um prejuízo social, tanto para os adultos quanto para as crianças, por conta de toda essa questão do isolamento. Isso pensando na população em geral, né? Mas quando a gente pensa no paciente, o paciente que contrai Covid-19 tem prejuízo assim, em vários aspectos, né? Então, tanto prejuízo psíquico, prejuízo físico, né? Seja por conta de uma internação sem necessidade de intubação, e um prejuízo muito maior para esses pacientes que precisaram ficar longos períodos com suporte ventilatório, né? Então, aí a gente pensou nesse tipo de paciente para poder trazer aí informações para vocês. Laís, seja bem-vinda. Obrigada, Cássia. Eu tô olhando aqui que parece estar um pouco escuro, né? Não sei. Tá um pouquinho, Você você acha que... tá Mas um dá para ver, pouquinho? É? dá para te ver. É, Bom, deixa eu tentar melhorar a luz aqui, pode ser? pode. Acho que é melhor eu sair e você me convida de novo, pode ser? Sim, pode ser. Tá, peraí. Enquanto a Laís tenta acertar lá a luz para a gente conseguir vê-la melhor, vamos já conversando sobre algumas coisas, né? Uma coisa que eu tenho visto muito no consultório são os pacientes com transtornos psíquicos, né, pós-internação. É uma coisa que está acontecendo bastante, talvez a maioria das pessoas não tenha tido contato com esse tipo de doença, é uma coisa chamada de transtorno estresse pós-traumático. Então, um paciente que tem algum quadro grave, depois ele evolui com esse transtorno psiquiátrico por conta de todo esse medo que ele passou durante a internação. Deixa eu ver aqui se a Laís já conseguiu entrar. E aí, o que que a gente tem visto nesses pacientes, né? São pessoas que passam, assim, logo depois da internação. Laís, eu tô falando um pouquinho sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Eu comecei a Ah, falar enquanto legal, você estava legal. acertando a luz. Eu Então, o que que a tentei gente aqui, mas não sei se ficou tão bom. melhorou? Tá Mas acho que ótimo. dá pra ver, né? Dá sim. Então tá Então, ótimo. que a gente tem visto nesses pacientes? O medo, o estresse, a raiva que esses pacientes passam tem sido tão intenso que depois da internação, muito depois da internação, o que a gente está vendo que está acontecendo? Eles evoluem com quadros que a gente chama de flashback, eles revivem essa história muitas vezes, isso traz um medo muito grande.
logo que eles recebem alta, eles têm uma sensação de estranheza, né, com a própria família, com o próprio ambiente, sem saber exatamente como se comportar. Os pacientes que contraem, não têm necessidade de internação e que precisam ficar em isolamento, também estão tendo um prejuízo psíquico muito grande. Então, o que a gente precisa? Identificar esses pacientes e tentar direcionar eles para um tratamento especializado, né? Então, precisa de um acompanhamento psicológico, muitos pacientes vão precisar de um acompanhamento psiquiátrico, talvez precise aí de medicação por algum período e depois, mais para frente, a gente tira, mas não é um quadro que o paciente consegue se livrar sozinho. Então, talvez tenha uma pressão familiar aí de achar que já curou e que não tem mais por que se sentir desse jeito, mas isso é completamente normal. O que as pessoas precisam entender é que elas não estão sozinhas, né? Isso é muito comum. Exatamente. Então, é comum sentir raiva, comum sentir medo, mas precisa saber também que isso tem tratamento, né? Agora, vamos partir aí, vamos sugar da Laís e tudo que ela tem para nos oferecer. E a gente vai... Eu vou começar fazendo uma pergunta. Laís, quais são os pacientes aí? Quem são os pacientes que precisam fazer exercício físico pós-internação? E quando é que esses pacientes precisam começar? Certo. Conta pra gente. O que você tem visto então, aí? Antes de mais nada, né, Cássia, eu queria mais uma vez te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar com você nessa live. Você sabe o quanto que eu te admiro, quanto pessoa e quanto profissional. Para quem não me conhece, então eu sou Laís, né? Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em UTI adulto. Estamos aí na linha de frente, né, Cássia, dos pacientes com Covid, trabalhando lá no hospital. E tem sido um desafio, acho que em todos os aspectos, né? Desde a internação até o paciente no pós-alta, enfim, muitas dúvidas nossas, dúvidas dos pacientes, mas aos poucos a gente vai se entendendo e chegando numa conclusão e tentando fazer o nosso melhor aí para nós e para os nossos pacientes. Mas então, com relação ao exercício físico, né, que foi a sua pergunta especificamente aí, a gente tem que tomar muito cuidado com o momento em que é indicado, de fato, o exercício físico. Então, se o paciente ele está na fase aguda da doença, né, seja em isolamento em casa, ou seja em isolamento em hospital, enfim, é lógico que o paciente grave aí está num outro contexto, mas o paciente que não está tão grave, mas contraiu a doença e está com alguns sintomas na fase aguda, na verdade, o exercício nessa fase é contraindicado, tá? Porque a gente precisa também pensar em poupar energia, até para o organismo conseguir se adaptar e reagir a essa situação nova, né? Então, os pacientes que sentem cansaço com esforço mínimo, seja escovar o dente, seja pentear o cabelo, trocar de roupa, tem sentido muita falta de ar, né? Esses pacientes, eles na verdade têm que poupar essa energia nesse momento. Então, quando começar exatamente a atividade física, o exercício físico? Quando esses sintomas, eles já não estão mais presentes, né? Então, a questão do cansaço, da falta de ar ao mínimo esforço, febre é algo que exige muito do metabolismo, né? Então, quando o paciente já está nessa fase dos sintomas aliviarem, aí sim a gente pode começar a pensar no início da atividade física, do exercício de modo geral, tá? Então, o que a gente consegue fazer, né? Então, deu para entender que enquanto o paciente tiver com algum sintoma ainda de infecção, porque tem paciente que recebe alta e ainda continua tendo febre, 4, 5 dias em casa. Então, esse não é o momento. Em relação à falta de ar, mesmo que o paciente nunca tenha tido nada respiratório, nunca tenha tido nada pulmonar, nenhuma doença crônica, existem algumas medicações que a gente usa para doença pulmonar crônica, que a gente pode estender agora os pacientes com Covid, que vão melhorar um pouco dessa falta de ar e que vão aí ajudar a propiciar aí o início dos exercícios. Vou fazer mais uma pergunta para a Laís. Por favor. Vamos lá. Laís, e conta pra gente, como esses exercícios devem ser realizados, né? A gente já entendeu aí a hora de começar, mas como que o paciente tem que começar isso? Como é que ele vai fazer? É claro que se ele está internado, né, ele vai ter um acompanhamento específico pela equipe de fisioterapia, provavelmente, né?
Eu enfatizo sempre que o ideal, independentemente se está em fase de internação ou se está já em casa, pós-alta, ou se, enfim, nunca foi internado, de preferência tem um acompanhamento, né, com fisioterapeuta, enfim, para que ele consiga avaliar exatamente as condições do paciente e tudo mais. Caso ainda não seja possível, dependendo da condição, né, da pessoa, às vezes não é possível naquele momento exatamente fazer um acompanhamento mais de perto, eu sugiro que comece com alguns exercícios mais leves. Então, primeiro, consigo fazer os exercícios sentado na minha cama com um monte de travesseiro atrás. Ótimo. Então, vamos começar semi-deitado, né? Semi-sentado, semi-deitado. Fazendo exercícios leves, pode usar o que, se for em casa principalmente, né? Se tiver halter, se tiver algum material específico bacana, pode usar, desde que seja leve, halter de meio quilo. Ou a gente pode fazer algumas adaptações também, tá? Por exemplo, garrafinha de água, né? Cheia de água de 500 ml, pode ser uma alternativa de halter. Alguns alimentos não perecíveis, então às vezes você consegue um pacotinho de açúcar, um pacotinho de feijão, né? Já pode ser algo para ganho de força mesmo, então a gente pode fazer umas adaptações, tá? Depois, tô melhorando, não tô tendo sintomas, não tô tendo piora, né, dos sintomas. Eu posso progredir, começo a fazer sentado na beirada da cama, sentado numa cadeira, tá? E otimizando mesmo os exercícios. Pode fazer os mesmos exercícios, mesclando com as posições, né? E assim que o paciente estiver melhor, já estiver numa fase mais estabilizada, já pode começar a fazer os exercícios em pé. Então, a gente vai fazendo progressivamente, do mais leve para o mais pesado, né? E observando muitos sintomas, o que vai triar a gente, saber o momento certo de passar de fase, de progredir com o exercício, são exatamente os sinais e os sintomas, né? Então, exaustão, cansaço, falta de ar, tudo isso tem que ser muito observado pelo próprio paciente, pela família, pelo acompanhante, enfim, tá? Então, sugiro que seja progressivo mesmo. E Laís, conta para nós. Em quais situações o paciente, então ele está lá, começou a fazer os exercícios do leve, está progredindo. Em que situação ele precisa interromper o exercício? Isso é uma pergunta bem importante, Cássia, porque os pacientes eles têm uma certa dificuldade de entender exatamente o momento que deve parar o exercício. Então, às vezes, eles pensam que é comum sentir uma falta de ar excessiva, que é comum sentir um cansaço excessivo, e às vezes é o momento de parar. Porque esses sintomas podem piorar, né, ao longo do tempo, enfim, conforme vai progredindo aí com exercícios sem ter condições para isso. Então, eu sugiro que seja interrompido imediatamente a atividade física, o exercício que esteja fazendo naquele momento, em caso de exaustão, dor no peito, falta de ar excessiva, que a pessoa não está aguentando mesmo de tanta falta de ar. Enfim, qualquer sintoma que seja muito significativo naquele momento para o paciente, né? Então, são principalmente falta de ar, dor no peito, dor no corpo, dor nas articulações. Às vezes a pessoa já tem algum outro problema prévio, né? E aí começa a sentir dores em articulações, dor muscular. Então, tudo isso a gente tem que prestar bastante atenção. E esses sintomas em excesso nos indicam que a gente tem que interromper. E aí o ideal seria mesmo procurar um profissional especializado, um fisioterapeuta, para que de fato seja orientado corretamente, né? E avalie as situações daquela pessoa naquele momento, né? Eu não sei o que a pessoa tem a mais, se tem alguns outros problemas que podem atrapalhar o exercício, que podem impedir que faça o exercício por algum motivo. Não apenas a situação dele quanto paciente de Covid, né? Mas às vezes é um paciente que também é hipertenso, que também tem diabetes, que também tem artrose. Então a gente tem que prestar bastante atenção no paciente como um todo, no conjunto, né? Então sugiro que quem for praticar, né, algum exercício por conta própria, sozinho, preste atenção em cada detalhe, em cada sinal, em cada sintoma. Na dúvida, não faça. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Para uma boa recuperação pós-Covid. Eu não sei se todo mundo sabe,
Existe uma entidade que a gente chama de insuficiência cardíaca pós-infecção viral. Então, isso pode acontecer com algumas infecções causadas por vírus. Então, não necessariamente o paciente tenha que ter alguma doença cardíaca, né? Mas pela própria doença viral, esse paciente pode evoluir com uma falha do coração, né? Uma insuficiência. Então, ele evolui com uma perda da função do coração. E aí também isso pode ser uma das causas do paciente estar começando a fazer atividade física e ao invés dele melhorar da falta de ar, ele começa a piorar. Então, por isso que precisa Exatamente. mesmo parar, ele precisa aí de avaliação para a gente ver se tem alguma coisa aí que aconteceu e se tem necessidade de adequar um tratamento para mais doenças, né? Talvez não fique. Essa doença é tão desconhecida ainda, quando a gente vai lá procurar referência bibliográfica mundial, o que a gente encontra? Tudo ainda está sendo estudado, ainda precisamos de mais dados para poder afirmar que isso é verdade. Então, a gente ainda não sabe exatamente tudo que pode acontecer, né? Então, desde sequela pulmonar até sequela cardíaca, né? Então, são muitas coisas que entram em questão. Por isso que a ideia é começar. Claro que na hora que for começar, vai ter uma avaliação inicial e uma orientação aí de como começar. Mas na hora que o paciente começar a fazer, ele vai precisar ficar prestando atenção nos seus próprios sinais, né? Exatamente. Ô, Laís, e fala mais pra gente. Sabe os pacientes de risco? Aqueles que têm um risco aumentado para ter complicações da Covid-19? Aquele que a gente escuta falar na TV aí todo dia? Os diabéticos, os O famoso grupo obesos. de risco. Isso. O que você tem visto aí com esse grupo de pacientes aí na sua prática? Eu acho que a grande dúvida, né, nesse grupo, Cássia, é: será que pode fazer exercício? Será que não? O que que é ideal? Poxa, mas eu já sou hipertenso, já tenho uma hipertensão de difícil controle, ou eu sou idoso, tenho já limitações por conta da idade. Enfim, acho que a grande dúvida é: será que pode? Será que não pode? O quanto pode? Né? Na verdade, assim, seguindo toda essa regrinha, digamos assim, dos cuidados com os sinais, com os sintomas, o grupo de risco também pode. E se beneficia muito da atividade física no pós-Covid, né? A, a atenção com relação aos sinais e os sintomas neste grupo, aí sem sombra de dúvidas, é fundamental, tá? Pelo risco, inclusive, de ter alguma repercussão negativa por conta da atividade física, pelo risco de acontecer alguma coisa por conta da atividade física, da prática de exercício. Então, observar sinais e sintomas desse paciente é fundamental, tá? Mas poder fazer, sim, com certeza ele pode fazer e deve fazer, tá? Se teve Covid, se já se recuperou, se está em fase hospitalar, se está internado ainda, ou se já está em casa e ainda com sequelas, né, da doença, que a gente sabe muito bem, né, Cássia, que esses pacientes, eles têm ido para casa muito sequelados, dependendo, inclusive, de como foi a internação. E até mesmo aqueles que nem chegaram a ser internados, a gente tem visto algumas sequelas, né? Então, eu enfatizo, o exercício físico, a atividade física é fundamental mesmo, para que a gente consiga manter o máximo possível de qualidade de vida, né? Acho que uma coisa que tem se falado muito no nosso meio aí hospitalar é da síndrome pós-internação em UTI, né? Já criou uma expressão para isso. E, de fato, é uma síndrome mesmo, porque a gente carrega essas sequelas por tanto tempo. E tem muitos estudos dizendo que a gente pode ter sequelas depois de um período longo de internação por meses e até por anos. Então, veja que o tratamento, o acompanhamento, mesmo após a alta, é fundamental. Né? A gente consegue, é um paciente que diminui capacidade de exercício, é um paciente que muitas vezes não consegue fazer as atividades rotineiras que ele já fazia antes, né? Tomar banho, às vezes coisas simples, trocar de roupa, escovar os dentes, atividades do dia a dia mesmo. E às vezes ele apresenta esse tipo de dificuldade no pós-alta. Então, o acompanhamento, a atividade física vai ser fundamental para melhorar a condição dele, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a força e a capacidade funcional dele, com certeza. Só para dar um exemplo aqui,
de alguns pacientes que a gente tem visto, né? Então, de um paciente que eu consegui conduzir aí no consultório sem precisar de internação, ele ficou aí com uma saturação mais baixa, precisou de oxigênio domiciliar em casa, que ele conseguiu pôr na casa dele, conseguiu usar medicação inalatória em casa para melhorar a falta de ar, e chegou a ficar com uma tomografia com acometimento de mais ou menos uns 77%. E deu conta de ficar em casa, deu tudo certo, graças a Deus. E Uhum. depois que melhorou tudo, ele demorou aí mais ou menos uns 3 meses para se sentir normal, né? Que nem ele era antes de ter contraído a doença. É um paciente que não precisou de internação, demorou aí uns 3 meses para conseguir retomar a rotina, né? De conseguir trabalhar, de fazer o que ele fazia antes. Agora, os pacientes pós-internação, esses pacientes que estão ficando mais de um mês internados, com suporte de ventilação mecânica, eu não sei ainda quanto tempo isso vai demorar para melhorar, né? Você teve contato, Laís, com algum, assim, mais ou menos, de Olha, eu não tive pegar? contato direto, né, com o paciente pós-alta, porque eu tenho atuado bastante na fase intra-hospitalar, né, o paciente na UTI ainda, muitas vezes bem grave. Mas, assim, eu tenho conversado com muitos outros físios, enfim, outros profissionais, né, com relação ao acompanhamento do paciente no pós-alta, tá? E o paciente grave, tempo prolongado de ventilação mecânica, tempo prolongado de imobilismo, que a gente fala, né, de ficar muito tempo parado simplesmente no leito, os efeitos pós-alta são, enfim, gravíssimos também, né? Assim como na fase intra-hospitalar. E eu já vi paciente demorar, assim, 1 ano, 2 anos, inclusive, para recuperar completamente a vida dele como era antes, tá? Então, assim, é um impacto muito significativo, né? Se você for parar para pensar no contexto social da pessoa, no contexto familiar, em todos os aspectos. É um impacto muito grande. Então, é um paciente que sai da fase grave, né, do momento grave, digamos assim, e muitas vezes não consegue nem mexer a cabeça. Então, imagina só para ele conseguir voltar a escovar os dentes sozinho, para ele conseguir voltar, tomar banho sozinho, fazer todas as atividades que ele fazia. Imagine só trabalhar, sair de casa, ser independente para as atividades na rua. Então, assim, é um tempo muito longo. Esse seu paciente que nem precisou ficar internado, demorou 3 meses, imagine um paciente grave. Que os nossos pacientes têm ficado em média, né, Cássia? 1 mês, 2 meses internado, quando muito grave. Temos um paciente, inclusive, com mais de 90 dias internado. Então, é muito tempo de internação, é muito tempo para conseguir ter complicações por conta da internação, por conta da ventilação mecânica, pelo fato de não estar se movimentando no leito. Então, as sequelas, as consequências são muito significativas, né? E aí esbarra em tudo, né? Política social, que vai precisar afastar esse paciente, alguém da família vai ter que ficar de suporte para conseguir cuidar desse doente, né? Alguém vai ter que Exatamente. prover o sustento da casa e alguém vai ter que estar lá para cuidar dessa pessoa, né? Não é uma coisa Exatamente. tão simples. Mexe com todo o Tem, contexto familiar, né? tem algumas prefeituras, eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas prefeituras aqui, perto da nossa cidade, que estão fazendo grupo multidisciplinar para acompanhar os pacientes pós-Covid-19. Então, Jundiaí está super bem estruturado isso. Não sei se tem alguém aí de Jundiaí, mas eles estão com um médico, um fisioterapeuta, TO, pneumo. Além, eles têm um médico clínico mais um pneumologista. Então, eles estão conseguindo se organizar bem aí para conseguir receber esses pacientes, né? Aqui em Campinas a gente ainda não tem. Mas vamos ver, Então, né? Se vai surgir. exatamente. Eu ia comentar mesmo que é tão fundamental, né, a ação do governo mesmo frente a isso. Porque a gente pensando muitas vezes em condição financeira, né, a maioria dos pacientes precisariam mesmo, né, Cássia, de um acompanhamento público Sim, mesmo, né? Então, a ação do acompanhamento público. governo, a ação de instituições de modo geral, as que podem, as que têm condições para isso, né? Eu acho que realmente é fundamental e, enfim, algumas cidades de fato eu estou sabendo que estão conseguindo
ter um manejo bom disso, mas outras precisam acelerar esse processo, com certeza, né? A gente Tem algumas tá perguntas precisando. aí, Cássia. Não Vamos sei se você ver se tá... a gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui as perguntas. Ops. Vou pegar de baixo aqui, que tá mais fácil. Quais medidas iniciais de reabilitação? Quais os profissionais vocês acham interessantes nessa equipe multi? Olha, Quer falar ao meu primeiro, ver, Cássia? Se olha deixar, eu só, falo até amanhã. Você que sabe, começa exatamente. você. Médico tem que ter, né? Fisioterapeuta, nutricionista. A gente precisa de um TO, porque esse paciente ele vai ter que reaprender tudo que ele sabia fazer que ele não faz mais. Então é o que a Laís falou, o simples ato de escovar os dentes para ele agora ele vai ter que reaprender. Então precisa de TO. O farmacêutico, porque alguns pacientes vão sair aí usando muitas medicações e virou um paciente grave, né, com uma polineuropatia grave, então a gente vai precisar aí fazer análise de todas as medicações que ele usa. Enfim, tudo que a gente conseguir de benefício, né, o serviço social que vai ter que entrar aí para orientar esse paciente quanto a essa parte social, parte, né, monetária, como que a gente vai conseguir sustentar esse paciente aí até ele ser capaz de voltar ao trabalho e prover seu próprio sustento, né? Exatamente. Eu queria enfatizar também o fonoaudiólogo, né? Paciente que fica muito tempo entubado, que tem sido os covides graves, eles podem ter alguma dificuldade para deglutição, que a gente chama de disfagia, né? Então, o fonoaudiólogo tem sido um profissional muito importante, fundamental para esses pacientes no pós-alta. O psicólogo, não preciso nem Sim, dizer, né? opa! Olha eu Do aqui, não quanto tem falei do sido meu marido. o quanto tem sido impactante, né, o aspecto psicológico, emocional, independentemente se estamos falando de um paciente que ficou leve, né, adquiriu a doença e ficou leve, e o paciente que ficou grave, eu não preciso nem dizer que, de fato, ele precisa de um acompanhamento psicológico. A gente está falando, o paciente grave, a gente está falando de 3 meses de internação. Então, tá mais do que claro a necessidade do acompanhamento psicológico, né? Mas até mesmo leve, né, Cássia? É uma doença que assustou muito a gente. Sim, Justamente por não seguir nenhum padrão, né? A gente não saber quem evolui de forma nossa. leve, quem evolui de forma grave, como que vai ser a resposta de cada um frente à doença. Acho que isso dificultou tanto e deixa a gente tão assustado e tão ansioso e tão nervoso frente à situação que o acompanhamento psicológico realmente é fundamental, né? Porque mesmo os pacientes que a gente viu durante a internação, pacientes que às vezes têm perfis parecidos, né, idade, sexo, e mesmo assim não evoluíram da mesma maneira. Que a gente não pode esquecer também do profissional de enfermagem, né? Porque por conta Com dessa certeza. internação prolongada, muitos pacientes evoluem com escaras, né? Essas escaras precisam ser cuidadas com curativo. Tem todo um cuidado especial aí com as escaras. Então, o profissional de enfermagem aí também nesse pós-alta em casa é de suma importância, né? Com certeza, Cássia, com certeza. Tanto na internação quanto no pós. Acho que a equipe inteira, né? Ela tem o seu papel aí em cada fase de recuperação do paciente, seja ele internado ou seja ele já em casa, né? Tem algum papel específico. Vamos pegar mais uma aqui? A gente tentar responder Bora. o máximo. Vocês viram problemas de memória em pacientes com casos leves que estão se recuperando? O que que eu vi no consultório? Eu acho que o transtorno de estresse pós-traumático está sendo tão grande que esses pacientes estão com dificuldade de concentração e aí está levando a perda de memória. Não sei se uma perda de memória é só por conta da. Como se fosse só déficit de cognição. Eu acho Uhum. que eles estão com uma dificuldade de concentração absurda durante a consulta. As pacientes, assim, o que eu estou vendo muito no consultório são pessoas que eu já conhecia do trabalho, que contraíram Covid-19 e estão passando comigo no consultório. Então, eu conhecia essas pessoas e já sabia que elas não tinham nenhum déficit de memória. E Uhum. agora eles estão com muita dificuldade por conta desse estresse, não conseguem se concentrar. Você tenta conversar durante a consulta e eles estão tão estressados com a fala repetitiva de que talvez possa pegar novamente. E são tantos medos que você tem que até puxar. Ó, presta atenção, é assim que a gente vai fazer.
para conseguir a atenção desse doente em determinadas falas. Exatamente, é o que eu tenho observado também, Cássia. Talvez, né, eu não sou especialista da área de neuro, mas talvez não seja de fato uma sequela, na maioria dos casos, pelo menos, né, uma sequela propriamente dita do cérebro, né? Mas eu acho que é uma junção de fatores mesmo, né? O aspecto psicológico é algo que tem sido muito recorrente e com certeza é um motivo já suficiente para essa questão de perda de memória. Né? Não só perda de memória, déficit de atenção e, enfim, tudo que tiver relacionado a isso. A gente pode procurar informações com alguns neurologistas e depois a gente traz essa resposta para vocês, tá bom? Sim, só para com saber se certeza. tem alguma coisa que a gente não sabe. Tem Com mais uma certeza. pergunta aqui. Essa eu vou deixar para você, Laís. Olha aqui. Como se deve acompanhar a saturação? Eu acho que essa pergunta veio lá na fase do exercício. Então, eu costumo, não sei você como pneumologista, Cássia, mas eu como físio, eu falo assim, eu não sei se é bom ou se não é bom ter o oxímetro em casa. Porque agora, com essa questão do Covid, muita gente comprou oxímetro, quer ficar monitorizando a saturação. E assim, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, porque a ansiedade com certeza pode atrapalhar. Então, primeiro, a pessoa fica o tempo inteiro olhando a saturação. Comprou o oxímetro, fica o tempo inteiro olhando a saturação, né? Enquanto está na fase de isolamento. Se ela cai um tiquinho, pronto, já bate o pânico, já está, enfim, quase morrendo, precisa de internação. E as coisas não são assim. Então, a monitorização da saturação de oxigênio, ela tem que ser algo, claro, criterioso, né? Algo que, de fato, se possível, deve ser monitorizado, mas com cautela. Uma coisa é a saturação aparecer baixa uma vez e aí ela vai aumentando gradativamente. Outra coisa, ela é se manter baixa. E quando eu falo saturação baixa, eu tô falando saturação menor do que 90%. Né? Ainda eu tô dando uma colher de chá aí para a gente manter uma saturação um pouco mais baixa, porque de fato a gente tem visto que os pacientes de Covid, eles têm evoluído muito com essa questão de falta de oxigenação, né? Que a gente chama de hipoxemia. Então, até no hospital, até na internação, a gente tem tolerado uma saturação baixa, por que não em casa? Então, essa questão da monitorização, eu acho que é importantíssimo a gente observar se a saturação se mantém baixa. Isso é preocupante. E isso eu tenho que prestar atenção, observar se eu não tenho outros sintomas associados, e aí sim avaliar, poxa, se eu estou em casa, será que eu preciso de internação? Porque se eu já estou internado, eu tenho outros profissionais que podem me avaliar e avaliar a necessidade mesmo de suporte de oxigênio ou não. Agora, se eu estou em casa e essa saturação se mantém baixa, aí sim eu devo pensar, será? Não é melhor eu procurar um outro serviço, que tenha um suporte melhor, que eu consiga ser avaliado de forma mais adequada, e aí ver a necessidade mesmo de um suporte de oxigênio? Agora, muito cuidado quando a saturação oscila. Às vezes é problema do próprio oxímetro. Você coloca ele no dedo até ele conseguir ler a saturação propriamente dita. Eu brinco, às vezes tem oxímetro que é pessimista, Cássia. Não é? Às vezes ele começa baixinho e aí ele vai subindo, subindo, subindo. Então, cuidado, gente, com essa questão da ansiedade, tá? Então, a monitorização é fundamental, mas prestando atenção nesses detalhes. É que isso esbarra também na qualidade do oxímetro, né? Esses que são mais populares, que custam mais barato, né? O mais barato é em torno de 100, sem ter alguma coisa aí. Eu acho que deve ser isso que o pessoal tá pagando para ter um oxímetro em casa. Ele demora um tempo aí para ler tudo, então não é uma coisa que pode ser tão fidedigna, né? Por isso que se tiver dúvida é melhor procurar um profissional de saúde mesmo, tá bom? Exatamente. Esses que a gente usa intra-hospitalar, eles têm uma tecnologia melhor, por isso que eles são mais caros, é uma coisa que não dá pra gente ter em casa. Né? Então tem mais essa, a qualidade do oxímetro. Eu vi com certeza. Eu vi mais uma pergunta aqui que tá bem interessante. Meninas! Primeiro, muito obrigada pelo meninas, né? Ganhou um ponto no nosso coração. O que vocês acham do uso dos bloqueadores neuromusculares que estão sendo usados mesmo sem indicação de pronação?
acham que está sendo usado de forma indiscriminada? Então, olha só, aqui, pelo que eu estava olhando aí do pessoal que entrou, tem tanto o profissional da saúde quanto pessoas que são de outras áreas, né? O que é o Uhum. tal do bloqueador neuromuscular? Quando a gente vai entubar um paciente, esse paciente já passou aí da fase da gente tentar tratar ele acordado, então a gente agora vai precisar usar medicações porque ele não vai dar conta de respirar sozinho. Então, falando de uma maneira que todo mundo consiga entender. Ele não vai conseguir respirar sozinho se a gente deixar ele desse jeito, ele vai morrer de falta de ar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sedar esse doente e entubar. Então, aí a gente deita o paciente, abre a boca e passa um tubo que desce aqui e vai descer lá até dentro do tórax lá para conseguir, para esse paciente respirar, né? Essa é a tal da ventilação mecânica. Para que o paciente tolere um tubo dentro da boca, ele precisa estar sedado, que é o tal do coma, né? O coma induzido. Ele precisa Uhum. estar sedado. Então, a gente usa algumas classes de medicação para manter esse paciente quietinho, dormindo, respirando com o ventilador, porque é impossível ficar acordado com tudo isso. E uma das medicações que a gente usa é uma classe chamada de bloqueador neuromuscular, que ele vai bloquear toda a musculatura do paciente. Então, aí existem algumas indicações para a gente colocar isso no paciente. E aí, o que o Dr. Glaucio aqui, ó, essa pergunta. Perguntando se a gente pode usar isso em pacientes sem indicação de pronação. O que é a pronação? Eu acho que vocês devem ter ouvido falar bastante isso nas mídias, né? Esses pacientes, eles evoluíam com uma lesão pulmonar que, às vezes, ele deitado de barriga para cima, o pulmão não melhora. O que a gente precisa fazer? Deitar esse paciente de barriga para baixo. Então, ele fica lá entubadinho, com a barriguinha para baixo, com as costas para cima. Então, é isso que ele está perguntando. O que a gente está achando, né, do uso desse monte de droga? Quer falar, Laís? O que você acha? Olha, eu vou falar do ponto de vista fisioterapêutico, né? Acho que pode ser uma visão talvez um pouco parecida com a do médico, mas o médico vê as coisas também de uma outra perspectiva. Eu fico um pouco preocupada, de fato, com o uso do bloqueador neuromuscular, né? Porque no momento que o paciente está grave, submetido à ventilação mecânica, muitas vezes ele é essencial, né? A pergunta dele foi, mesmo se o paciente não tem indicação de prona. Mas mesmo Isso. se o paciente não tem indicação de prona, né, da posição prona, que ficou tão famosa agora nessa fase Covid. E que era uma coisa que a gente já usava, né? Muitas Exato. coisas que a gente fazia ficaram famosas agora, né? Exatamente, a gente já fazia muito tempo posição prona, já usávamos bloqueador neuromuscular em algumas situações já há muito tempo, enfim, algumas coisas que estão famosas agora e que de fato a gente já estava acostumado no dia a dia ali do paciente grave, né? Mas assim, independentemente da posição prona, muitas vezes eu vejo a necessidade do uso do bloqueador neuromuscular na fase grave, do paciente grave. Pensando mesmo no ponto de vista fisioterapêutico, no manejo da ventilação mecânica, tá? Até, assim, muitas vezes por ele ficar melhor acoplado à ventilação mecânica, né? Ele conseguir se entender melhor com a ventilação mecânica, para falar de uma maneira um pouco mais clara. E a gente conseguir ventilar esse paciente de forma mais adequada. Porém, eu sempre falo, né? Eu gosto e não gosto do bloqueador. A gente sabe, né, vivendo aí no nosso dia a dia, na nossa prática, que o uso prolongado, ele traz muitos efeitos deletérios, né? Então, pensando no pós-alta, nem no pós-alta, na recuperação do paciente ainda em fase hospitalar e no pós-alta também, aí as consequências do bloqueador neuromuscular são gigantescas, né? Porque, pensa, o próprio nome diz, ele bloqueia a musculatura. Então, a musculatura, ela fica sem funcionar, entre aspas, por um grande período de tempo, muitas vezes. Então, pensa a sequela depois, o quanto de fraqueza esse paciente não tem, né? A gente chama de fraqueza generalizada, fraqueza muscular generalizada. Então, eu acho positivo num aspecto, mas negativo no outro. Então, esse é o meu ponto de vista quanto fisioterapeuta. Aí acho que você pode falar, Cássia, do ponto de vista médico, né? O que eu acho? Tem paciente que mesmo você usando os sedativos convencionais, né, eles não se acoplam à ventilação. Então, na verdade, a gente não consegue melhorar a oxigenação desses pacientes.
Mesmo que eles ainda não tenham indicação de você virá-los de barriga para baixo, tem paciente que precisa do bloqueador neuromuscular para você conseguir tirar ele dessa fase aguda, conseguir ventilar melhor esse pulmão. E aí a ideia precisa usar só o necessário. Não precisa mais, precisa tirar. Porque quando a gente pensa em musculatura, é a musculatura do corpo inteiro. Então, para de funcionar o músculo do rosto, o músculo da caixa torácica, o músculo do braço, o músculo das pernas. E músculo que não é usado, ele atrofia. Então, os pacientes que ficam muito tempo aí internados em ventilação mecânica, em uso de bloqueador neuromuscular durante muito tempo, a musculatura para de funcionar. Então, eles ficam com as pernas pequenininhas, com os braços murchinhos, e esse músculo vai precisar reaprender a trabalhar. Então, por isso que bloqueador neuromuscular é um caso de amor e ódio, né? Exatamente, você falou tudo. Acho que você resumiu o que eu penso, é um caso de amor e ódio mesmo. Porque ao mesmo tempo que por um lado é bom, por outro lado é péssimo, né? Então, é difícil a gente encontrar o equilíbrio das condutas, não é mesmo, Cássia? É difícil. Por isso que tem Né? que ser uma decisão tomada em conjunto, né? Exatamente. Uma decisão tomada Exatamente. em conjunto. A gente não faz. A Laís, a gente trabalha junto, ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Exatamente. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. Exercício físico deverá ser liberado quando? Pacientes, pensando no paciente grave, para os pacientes graves e para os pacientes leves. Ops. Então, para os pacientes graves, né, normalmente não, com certeza ele vai estar internado e a fisioterapia tem uma atuação, mesmo no paciente grave, desde que ele tenha condições clínicas para isso. O que eu quero dizer? Desde que ele esteja estável, né? Então, a gente avalia o paciente como um todo, vendo todos os aspectos dele ali na internação, né? Principalmente do paciente grave. Então, se o exercício, se a atividade, né? Enfim, qualquer proposta oferecer risco para ele, a gente também não faz. É custo-benefício, tá? Agora, se eu tô falando de um paciente, é diferente a gente falar um paciente grave e estável. Ele pode ser um paciente grave, mas naquele momento ele está estável, né? Se o paciente está estável, tem uma atuação do fisioterapeuta no sentido de evitar encurtamento, que é algo que pode acontecer com bastante frequência, né? Até pelo tempo que ele fica sem se movimentar, né? Enfim. Então, a gente começa a trabalhar no sentido de prevenir complicações que possam acontecer em todos os aspectos. Do ponto de vista pulmonar, do ponto de vista de braço, perna mesmo, tá? Então, são exercícios mais leves, claro, né? Então, mas principalmente alongamento, algumas, dependendo, né? Mobilização de alguma articulação, posicionamento, algo que muitas vezes os profissionais não prestam tanto atenção no posicionamento correto do paciente, e a gente previne tanta coisa, né, Cássio? A gente previne as escaras, né, as úlceras, a gente previne deformidades mesmo, de simplesmente posicionar o paciente corretamente, fazer a mudança de decúbito corretamente, né? Então, pensando no paciente grave, o trabalho é mais nesse sentido da reabilitação, né? E os cuidados pulmonares ali de ventilação mecânica, mantendo esse pulmão limpo, esse pulmão bem expandido, que eu acho que é uma função bem específica da fisioterapia. Agora, pensando no paciente numa condição melhor, que não está tão grave, ou até mesmo que já está em casa, aí é seguindo mesmo o que eu comentei mais no início, né? De avaliar os sinais e os sintomas, para ver se de fato ele já está apto para iniciar os exercícios, iniciar a atividade física ou não, né? Então, ele não tem que estar com os sintomas aí à flor da pele. Eu acho que é isso, né? Deixa eu olhar se tem mais alguma pergunta diferente. Gente, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, que o nosso tempo está aí já esgotando, né? A gente vai ter o maior prazer em responder depois, nem que Passa seja tão rápido. individualmente. Oi? Tô falando que passa tão rápido, né? Passa rápido. Nossa Senhora. Quer falar mais alguma coisa, Laís? Alguma Não, consideração, assim, alguma coisa acho que que eu eu não...
eu queria enfatizar, assim, de fato, os benefícios, né, do exercício físico. As perguntas foram muito, quando começar? Devo fazer? Não devo fazer? Quando interromper? Grupo de risco pode fazer? Mas, assim, será que é preciso mesmo fazer? Né? Acho que essa é uma outra pergunta a ser feita. Poxa, mas eu já saí de uma condição da qual eu não fiquei bem, né? Da qual muita falta de ar, da qual eu tenho dor no corpo, e aí, poxa, ainda tem que fazer exercício físico. Mas isso Que não é. tortura. Pois é, poxa vida, fisioterapeuta. Não tortura a nossa vida, né? Mas eu acredito assim que quanto mais a gente consegue, o mais rápido possível, voltar à nossa vida normal, digamos assim, melhor. Acho que essa é a ideia. Essa é a ideia dos profissionais como um todo. Voltar esse paciente para a rotina dele. E o exercício físico é fundamental nesse sentido. Pensando em ganho de força, pensando em melhorar a mobilidade, em melhorar a função, né? E melhorar vários aspectos físicos para que, de fato, ele consiga voltar à sua vida normal. Né? Então, assim, acho que se fosse fechar, será que é preciso mesmo? É fundamental. Mas desde que seja muito bem indicado e muito bem avaliado esse paciente para saber se ele tem condições para isso. O que a gente quer é devolver cada um para sua família, né? Esse é o nosso Exatamente. intuito. E, gente, a gente que trabalha em UTI, né, Cássia, não tem preço, né? Não. Não tem preço colocar em pé, muitas vezes, um paciente que está 2 meses internado. Eu acho que não tem salário nenhum que pague isso. Isso é uma situação que a gente sabe, o TI, né, é um ambiente que as pessoas muitas vezes pensam que entra lá para morrer, né? Isso caiu por terra. É claro que muitos pacientes acabam morrendo, muitas vezes até pela gravidade do quadro, mas o objetivo da UTI não é esse, né, Cássia? Não é internar na UTI para morrer. E muito pelo contrário, é internar na UTI para viver, né? Isso. Então, Parece ser um ambiente muito inóspito, né? Mas as pessoas lá têm um coração enorme. Cuidam como se fosse da própria família, né? exatamente. Então, assim, cada fase de recuperação do paciente eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho de formiguinha mesmo. Ele vai voltar a aprender a movimentar os dedos, por exemplo, né? Vai voltar a aprender a pentear o cabelo, a sentar, a andar, então, poxa, é um passo lá na frente. E isso não tem preço. Quando a gente recupera um paciente grave e a gente devolve ele para a sociedade, isso realmente não tem preço. E deu para entender aí, né? De tantos fisioterapeutas sensacionais que tem no UTI que eu trabalho, por que que eu escolhi a Laís, né? Gente, eu queria muito agradecer a todos vocês que tiraram aí um tempinho no sábado à tarde de vocês para poder bater esse papo com a gente, aí contribuir com as perguntas. E a gente fica à disposição, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, ou que seja até outro assunto, né? Pode Com mandar lá pra certeza. gente por direct que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Com Agradeço de certeza. coração, gente. Muito obrigada. Mais uma vez eu queria te agradecer, viu, Cássia, pelo convite. Com certeza para mim é uma honra. E eu adoro falar, né? Você sabe disso. Então, para mim, na verdade, tem que me frear, né? Senão eu fico aqui. Se o Instagram não limitasse, eu ficaria aqui com certeza o dia inteiro falando sobre esse assunto e qualquer outro assunto. Então, mais uma vez, eu agradeço todo mundo que pôde participar aí dessa live com a gente. E foi o que a Cássia falou, a gente está à disposição para qualquer dúvida, para a gente discutir os casos também, né, Cássia? Acho que é bacana, eu adoro isso. Então é isso, gente. Muito obrigada de coração. Vamos encerrar então, gente. Obrigada, viu? Um abraço a todos. Obrigadão, um beijo. Tchau, tchau.